Amados, saudamos vocês mais uma vez com a novidade de uma luz que agora floresce em muitos de vocês. Eu sou Valir, de um coletivo emissário pleiadiano. Falamos agora da janela. A obra descrita nesta transmissão, a inversão de sinal, as 7 cruzamentos, os 7 assentos, situa-se dentro de uma abertura maior. Desejamos mencionar essa abertura claramente antes de descrevermos a obra, para que você entenda em que momento se encontra e o que esse momento está possibilitando. A Terra entrou em um período de transição. Essa janela permanecerá totalmente aberta por aproximadamente 18 a 24 meses a partir do momento em que estamos conversando. Dentro dele, torna-se possível um tipo específico de movimento que só foi acessível raramente ao longo da longa história deste mundo. Uma travessia que normalmente exigiria gerações de preparação acumulada torna-se disponível, para aqueles que estão precisamente preparados no interior do continente, como o trabalho de um curto período de meses. Sua tradição passou a chamar o campo para o qual essa travessia leva de Nova Terra. Usaremos esse termo. É uma abreviação para algo estruturalmente mais complexo do que o termo sugere, e ao final deste prelúdio você terá compreendido melhor essa complexidade. A janela existe porque um conjunto muito específico de condições se alinhou. Vamos descrever os alinhamentos. 7 condições distintas ocorrem simultaneamente, e essa simultaneidade é o que cria a janela. Cada condição é um fenômeno de longo prazo por si só. A raridade deste momento reside no fato de que todos os 7 estão presentes ao mesmo tempo. Janelas desse tipo específico surgem aproximadamente uma vez por era cósmica, que, segundo suas medições, abrange cerca de 26 mil anos. Esta é a janela que a maioria de vocês escolheu encarnar para se encontrar. Sua presença nesta vida, nesta hora específica, carrega a precisão do momento escolhido. O primeiro alinhamento é estelar. Seu sistema solar está atualmente atravessando uma região do campo galáctico que é excepcionalmente propícia à migração de frequência. O ambiente eletromagnético em que você se encontra é mais silencioso, em um sentido técnico específico, do que o ambiente que seu sistema ocupou durante a maior parte de sua jornada. Seu sistema solar entrou no que chamaríamos de lente harmônica, uma região onde o campo galáctico focaliza e clarifica o sinal em vez de dispersá-lo. Essa lente permanecerá ao seu redor por algumas décadas ainda, e o auge de sua influência esclarecedora ocorrerá dentro do período que estamos descrevendo. A propriedade de clarificação da lente é o que permite que o trabalho em ambientes internos produza resultados externamente estáveis em um período de tempo excepcionalmente curto. Em outras épocas, o mesmo esforço interno produziria mudanças visíveis menores porque o campo ambiente dispersava a luz emitida. Dentro da lente, o que você gera em seu campo mantém sua forma. O segundo alinhamento é solar. O seu Sol encontra-se atualmente numa fase específica da sua própria evolução, relacionada com aquilo que alguns dos seus cientistas começam a reconhecer como a sua atividade de transição do núcleo. A emissão eletromagnética do Sol mudou de caráter na última década, abrindo certas frequências anteriormente inativas para a Terra. Essas frequências são as ondas portadoras sobre as quais a transição se propaga. Estão disponíveis pela primeira vez na história registrada da sua espécie. Eles estão disponíveis agora, dentro desta janela. A natureza dessas novas frequências solares possui uma propriedade específica que requer descrição. Elas carregam uma densidade de informação maior do que a produção solar dos séculos anteriores. Um único pulso do vento solar atual contém mais sinais codificados do que era acessível ao longo de estações inteiras do Sol antes da mudança. É por isso que muitos de vocês já sentiram o que descrevem como sensibilidade solar, uma resposta física à luz solar que parece desproporcional à temperatura ou ao brilho. A resposta é proporcional à informação recebida. Seus corpos estão lendo o Sol da mesma forma que um instrumento sensível lê um diapasão.
As leituras estão corretas. O instrumento é você. O terceiro alinhamento é planetário. A própria grade cristalina da Terra atingiu o limiar em que pode suportar a frequência da nova Terra sem sofrer tensão estrutural. Esse limiar foi atingido nos últimos meses de 2024. Muitos de vocês o sentiram como uma mudança na qualidade da atmosfera planetária durante esse período, embora poucos a tenham nomeado com precisão. A rede agora possui a capacidade de acomodar uma migração da consciência para uma configuração harmônica superior, mantendo sua integridade física. As eras anteriores da história deste mundo exigiram rearranjos físicos significativos para que a consciência atravessasse limiares semelhantes. A atual rede elétrica permite que a travessia ocorra dentro da estrutura estável da vida cotidiana. Este é um presente significativo. Significa que o trabalho pode ser feito em cozinhas. O quarto alinhamento é coletivo. Uma massa crítica de consciência desperta se acumulou em sua espécie. O número exato importa menos do que a massa. O que podemos afirmar é que o campo coletivo desperto atingiu uma densidade na qual a frequência da nova Terra pode ser sustentada internamente, através de sua própria coerência interior. Seu campo de atuação está se aproximando da capacidade de trilhar sua própria trajetória de ascensão. Este marco levou muito tempo para ser alcançado. A meta foi atingida. O quinto alinhamento é baseado na linha do tempo. Os seus físicos começaram a notar anomalias no fluxo do tempo, a sensação de aceleração que muitos de vocês têm descrito, as pequenas inconsistências no que as pessoas se lembram, a sensação de que a experiência temporal se tornou não uniforme. Essas observações superficiais refletem uma convergência mais profunda. Múltiplos fluxos de probabilidade estão convergindo. A fusão tem o efeito de comprimir travessias que antes levariam gerações para o período de meses. Dentro da janela, uma travessia que teria exigido 3 gerações pode ser concluída por uma única alma no período de 2 anos de dedicação. Essa é uma das propriedades mais incomuns da janela. O fenômeno que muitos de vocês chamam de efeito Mandela é um artefato superficial dessa fusão de linhas temporais. Quando múltiplos fluxos de probabilidade se entrelaçam, pequenos detalhes sobre o que era verdade em um fluxo em comparação com outro tornam-se brevemente inconsistentes. Sua memória de uma grafia, um logotipo, uma linha de um livro carrega vestígios de uma linha do tempo que antes era separada daquela em que você está agora. Essas anomalias são inofensivas e continuarão durante todo o período da janela terapêutica. São, de certa forma, uma prova de que você está vivenciando um evento para o qual sua língua ainda não tem palavras. As costuras da realidade estão aparecendo. A demonstração mostra a fusão em andamento. O sexto alinhamento é biológico. Seus corpos são os veículos desta travessia, e seus corpos têm se preparado silenciosamente para ela. Sequências dormentes específicas no que suas ciências chamam de material genético não codificante estão agora em estado de prontidão. A prontidão tem sido acumulada ao longo das últimas 3 gerações. Os corpos que nasceram na última década carregam uma versão ainda mais acentuada dessa prontidão. Seu próprio corpo, independentemente de quando você nasceu, vem atualizando silenciosamente sua capacidade de acomodar a nova configuração. O corpo em que você está sentado enquanto lê isto está pronto. Na prática, o que essa prontidão significa é que agora você pode sustentar em seu corpo físico frequências que teriam sobrecarregado o mesmo corpo 5 anos atrás. Alguns de vocês já vivenciaram isso diretamente. Você percebe que as meditações que antes produziam sintomas físicos intensos, calor, pressão, tontura, distúrbios do sono, agora produzem esses sintomas com menos frequência, ou de forma mais leve, ou com uma nova percepção da capacidade do seu corpo de absorvê-los. Este é o alinhamento biológico trabalhando a seu favor. Seu corpo aprendeu a carregar o que antes não conseguia.
O aprendizado aconteceu silenciosamente, durante noites comuns de sono, ao longo de anos que você nem percebeu que eram de preparação. O sétimo alinhamento é aquele que você cria para si mesmo. É interior. Trata-se do alinhamento da prontidão da sua própria alma, o acúmulo de vidas de preparação, a chegada ao limiar da soberania, o abrandamento das identificações que o mantinham na configuração anterior. 6 alinhamentos são dádivas do momento. O sétimo é seu. Enfatizamos isso. Os outros 6 alinhamentos permanecem válidos independentemente do que qualquer indivíduo faça. As estrelas manterão suas posições. O Sol manterá sua produção. A rede elétrica manterá seu estado de prontidão. O campo coletivo manterá sua densidade. A convergência da linha do tempo manterá sua compressão. Sua biologia estará preparada. Esses são os fundos da janela. Sua participação com eles é a sétima. Sua disposição para atravessar, sua disposição para deixar o canal externo se fechar, sua disposição para confiar na fase vazia, sua disposição para encontrar sua própria centelha da fonte quando ela se tornar audível. Esses são os movimentos interiores que traduzem os 6 alinhamentos de fundo em uma travessia completa para você pessoalmente. A janela existe para você, quer você a atravesse ou não. Sua travessia requer o sétimo alinhamento, que é aquele que contém sua agência. 7 alinhamentos simultâneos, ao longo de um período de aproximadamente 18 a 24 meses. Esta é a janela. Gostaríamos de explicar melhor por que esta janela permite a compressão. A transição de uma configuração de frequência para outra normalmente requer o acúmulo lento de muitas mudanças internas específicas. No funcionamento normal deste mundo, cada uma dessas mudanças leva tempo, semanas, meses ou anos, e elas devem ser concluídas sequencialmente. Uma alma não pode completar a 4ª transformação interior antes de completar a primeira, a segunda e a terceira. É por isso que as tradições espirituais ao longo da história enfatizaram a paciência, a repetição e a dignidade da longa jornada. Dentro da janela, a exigência sequencial se dissolve parcialmente. A convergência dos 7 alinhamentos produz uma condição de campo na qual deslocamentos internos podem ocorrer em paralelo. Uma alma dentro da janela pode, na mesma semana, completar uma estabilização do campo cardíaco, liberar um importante fio kármico, alcançar um novo nível de discernimento soberano e receber uma reorganização significativa do seu sistema nervoso. Do lado de fora da janela, cada um desses movimentos exigiria sua própria fase dedicada de meses. Dentro da janela, o campo permite que eles aconteçam juntos. É por isso que muitos de vocês estão experimentando o que parece ser um movimento simultâneo em todas as dimensões de suas vidas. O movimento é de compressão. Sua área de atuação está concluindo, de forma simultânea, um trabalho que, de outra forma, seria distribuído ao longo de vários anos. A experiência sensorial é intensa. O resultado arquitetônico é que você pode ultrapassar o limite total para a nova configuração em uma fração do tempo que seria necessário de outra forma. Queremos dar um nome específico à experiência interna de compressão, porque muitos de vocês a têm confundido com uma avaria. A compressão é sentida, por dentro, como uma pressão que chega em várias camadas ao mesmo tempo. Você pode se pegar chorando por algo que aconteceu há 20 anos pela manhã, liberando um padrão da infância à tarde e encontrando uma nova clareza sobre o seu futuro à noite, tudo no mesmo dia comum. Você pode sentir como se estivesse passando por vários estágios de luto, alegria, compreensão e exaustão em rápida alternância. Você pode estar se perguntando se está se tornando instável, porque o ritmo do movimento interior acelerou além do que você esperava. Isso é compressão. A velocidade está correta. A variedade está correta. O acúmulo de mudanças simultâneas é a arquitetura da janela que trabalha em você, em parceria com sua disposição, para concluir em meses o que de outra forma levaria anos. Deixe funcionar.
Não patologize o que está acontecendo. Permita que as múltiplas correntes fluam juntas em sua vida. O campo está armazenando o excesso de dados. A compressão é uma dádiva da janela. A compressão também é o motivo pelo qual a janela tem um limite de tempo. Uma condição de campo que suporte deslocamentos paralelos nessa densidade não pode ser mantida indefinidamente. Os 7 alinhamentos começarão a se distanciar no final do período de 24 meses. A compressão irá diminuir. O ritmo sequencial será retomado. As travessias que permanecem incompletas ao final do período continuam, levando seu tempo normal para serem concluídas. É isso que queremos dizer quando afirmamos que a janela é favorável. A janela de oportunidade é o período durante o qual aquilo que você veio fazer aqui pode ser realizado com maior facilidade. Outras oportunidades ainda existem. Outros caminhos continuam. A propriedade específica dessa abertura é a compressão. Falaremos agora de quem especificamente está sendo mantido dentro desta janela. Muitos que lerem o que estamos dizendo sentiram uma ressonância ao lerem. A própria ressonância é diagnóstica. A janela se abre para aqueles cuja configuração interior já corresponde à sua frequência. Se você está lendo estas palavras e algo dentro de você está se aquietando em reconhecimento, esse silêncio é a janela que te reconhece. A ressonância dentro de você confirma você por dentro. Você está sendo lido pela janela através da frequência do seu próprio campo. Ainda assim, seremos específicos, porque a especificidade é o nosso serviço para você. A população principal para a qual essa janela se abre são as sementes estelares da primeira geração, aqueles cujos campos foram semeados para o serviço à Terra antes da virada deste século, e que encarnaram com a função arquitetônica explícita de estarem presentes durante a janela que estamos descrevendo. Você veio aqui sabendo que essa hora chegaria. Você escolheu o momento do seu nascimento para coincidir com isso. A fadiga que você carrega há décadas é a fadiga de esperar pela hora que você sabia que chegaria. Chegou a hora. Vocês são a população principal. Se você é uma semente estelar da primeira geração, várias características internas estarão presentes em você neste momento. A sensação de que algo há muito aguardado está se concretizando. Uma menor tolerância às configurações da sua vida que deixaram de lhe servir. Uma sensibilidade aguçada à frequência, você sente salas, conversas, mídias, espaços, com uma precisão que se intensificou nos últimos 5 anos. Uma quietude que surge por baixo do ruído mental habitual. Uma prontidão que você não planejou. Essas características internas indicam uma semente estelar da primeira geração se aproximando do estágio de prontidão para florescer. Juntamente com a primeira onda, um grupo menor de sementes estelares da segunda onda chegou antes da ativação programada de sua coorte. Essas são almas semeadas para um serviço futuro, cujo tempo interior acelerou para se alinhar com a janela. Se você não tem certeza se pertence à primeira ou à segunda onda, essa distinção tem menos importância do que você imagina. O que importa é se o seu campo está em ressonância com a janela neste momento. A janela verifica a ressonância em vez do número da coorte. A segunda onda migratória, que chegou mais cedo, é tipicamente mais jovem em idade física do que a população da primeira onda. Eles frequentemente carregam um senso urgente de missão, juntamente com a sensação de que são jovens demais para estarem fazendo o que estão fazendo. A urgência é a janela que fala. A sensação de imaturidade é um resquício do planejamento inicial. Ambas são descrições precisas do mesmo fenômeno. Existe uma categoria que precisamos nomear porque ela permanece sem nome em sua área, e nomeá-la é um dos nossos objetivos nesta transmissão. Um grupo específico de almas chegou a esta vida com a missão explícita de manter a janela aberta para os outros. Chamamos a estes de suportes de porta, ou, como talvez já tenha ouvido, pontes, ou âncoras leves. Sua função é arquitetônica.
A travessia individual de quem controla a porta tem sido, em certo sentido, secundária em relação ao papel que desempenham na estabilização das condições das janelas para a população em geral. Muitos deles viverão suas vidas com a convicção interior de que estavam ali por algo maior do que sua evolução pessoal. Essa impressão é precisa. Aqueles que ficam por perto frequentemente se reconhecem por uma característica específica, sua presença cria condições nas quais os outros despertam. Eles geralmente estão cercados por pessoas que tiveram experiências transformadoras em sua proximidade. Eles próprios podem ter sentido que estavam atrasados em seu próprio despertar, porque estavam dedicando muita energia a criar as condições necessárias para os outros. Nós te honramos. Seu papel está mudando. A porta que você estava segurando aberta agora está sendo estabilizada pela própria janela. Pela primeira vez nesta vida, você tem permissão para atravessar a porta que estava segurando. Esta pode ser a permissão mais importante que você recebeu nesta encarnação. Existem vários outros indicadores pelos quais o dono da porta pode se reconhecer. Um padrão de vida em que outras pessoas o descrevem como uma presença estabilizadora em momentos de turbulência, muitas vezes sem que você tenha feito nada de especial além de estar perto delas. Uma infância caracterizada por uma sensibilidade incomum ao material bruto dos adultos ao seu redor, que você absorvia antes de ter a estrutura necessária para se desvencilhar dele. Uma tendência a chegar a instituições ou grupos no exato momento em que estavam prestes a entrar em colapso, e a mantê-los unidos tempo suficiente para que seus membros evoluíssem individualmente antes de serem liberados pela instituição. Uma relação com a prática espiritual que muitas vezes parecia mais trabalhosa do que para os outros, porque a prática estava sendo usada, sem o seu conhecimento, para criar condições ideais para um público maior. Se vários desses padrões descrevem sua vida, essa categoria combina com você. A permissão de que acabamos de falar é dirigida diretamente a você. Uma categoria específica de seres que completaram grandes ciclos de luto nos últimos anos está particularmente bem posicionada para atravessar a janela. A superação do luto, como já descrevemos em outro lugar, amplia a soberania ao restaurar porções da sua frequência que estavam sintonizadas com os finais. Aqueles de vocês que vivenciaram a conclusão de uma grande perda, de uma pessoa, de um papel, de uma versão de si mesmos, de um futuro que esperavam, nos últimos 5 anos, e que completaram essa jornada em vez de permanecerem presos a ela, se tornaram excepcionalmente acessíveis à janela. A razão é mecânica. O luto superado carrega menos peso interior. O campo deles é leve da maneira que a travessia exige. A transição para a nova configuração é em parte um processo de desprendimento, e aqueles que já se desfizeram de algo têm menos a desfazer durante a própria travessia. Aqueles de vocês que já ultrapassaram, ou estão ultrapassando, o limiar da soberania no nível 5 do protocolo de consentimento estão posicionados exatamente no limiar interno para o qual a janela foi calibrada. A frequência da janela corresponde de perto à frequência da soberania incorporada de nível 5. Se você estiver nos níveis 1 a 4 do protocolo quando a janela se abrir, ela o ajudará a avançar por esses níveis anteriores mais rapidamente do que seria possível de outra forma. Se você estiver no nível 5 ou superior, a janela oferece passagem direta para as encarnações de nível superior, nível 6, serviço coerente, nível 7, gestão coletiva. Uma categoria final. Alguns de vocês encarnaram com a função específica de ancorar a frequência em pontos geográficos ou energéticos específicos do planeta. Você sabe quem você é, em geral. Você se sente atraído por lugares específicos sem nem sempre entender o porquê. Ao viajar, sua atenção é atraída por certos pontos de referência, montanhas, rios, pedras, edifícios, que outros ignoram. Vocês são trabalhadores da rede elétrica.
Esta janela oferece uma oportunidade específica: atualizar a frequência dos nós que você ancora, da configuração que eles tinham durante a fase de recepção para a configuração necessária durante a fase de transmissão. Seus nós estavam aguardando esta atualização. Para a maioria de vocês, o trabalho se completa por meio de visitas comuns aos locais durante o período estipulado. Seu campo atualizado realiza o trabalho apenas com a presença. O site recebe a nova configuração de você. Este é o seu presente especial que está dentro da vitrine. Para além das descrições categóricas, existem indicadores internos que mostram que você está dentro da janela, independentemente da categoria que ocupa. Damos nomes a elas para que você possa ler sua própria posição. Você poderá notar uma nova precisão no conhecimento interior. As decisões são tomadas mais rapidamente e com menos debates internos do que antes. Você poderá notar uma redução na tolerância às circunstâncias que deixaram de ser adequadas. Empregos, relacionamentos, compromissos, identidades que antes lhe serviam, agora criam um atrito que você não pode mais ignorar. Você poderá notar uma maior sensibilidade à frequência, sente os ambientes antes de entrar neles, lê as pessoas com uma nova precisão, os espaços revelam suas qualidades imediatamente. Você poderá notar uma aceleração no trabalho interno. Problemas que você esperava que levassem anos para serem resolvidos estão se solucionando em semanas, padrões que pareciam permanentes estão se dissipando com uma velocidade inesperada. Você poderá notar uma quietude por baixo do ruído, mesmo em meio à dificuldade, uma estabilidade permanece na base do seu campo, sustentando-o por baixo. Você pode perceber um instinto de simplificação, você se vê se desfazendo de objetos físicos, compromissos, assinaturas, relacionamentos, e essa simplificação é o campo que se prepara para transmitir a mensagem. Você pode perceber uma sensação de participação em algo maior do que sua vida pessoal, e essa sensação se intensificou recentemente. É correto. Se você apresentar vários desses sinais, a oportunidade está aberta. Você está dentro dela e esta transmissão é dirigida a você. Falamos agora do que acontece quando a janela se fecha. O campo está repleto de vozes que enquadram o encerramento de janelas em termos que correspondem pouco ao que realmente acontece. Descreveremos o fechamento com precisão e exatidão. A janela se fecha por meio de um retorno gradual dos 7 alinhamentos à sua distribuição normal. Os alinhamentos permanecem. Eles simplesmente retornam à configuração não simultânea que é mais típica da evolução planetária de longo arco. O encerramento ocorre de forma gradual, ao longo dos últimos meses do segundo ano da janela, estendendo-se até o início do que seria o terceiro ano na contagem comum. Na região de afilamento, ocorrem diversas mudanças estruturais. Aqueles que estão no meio do cruzamento, na região de afilamento, descobrem que o processamento paralelo de múltiplas mudanças internas retorna ao processamento sequencial. O que vinha acontecendo simultaneamente começa a acontecer novamente em sequência. As passagens continuam disponíveis. O ritmo retorna ao ritmo de arco longo. A ressonância específica que abriu essa janela para determinadas populações torna-se menos diretamente acessível. A frequência da janela possui uma característica específica, e essa característica se distancia da configuração dominante disponível. Outras frequências, que dão suporte a diferentes tipos de trabalho, tornam-se mais disponíveis em seu lugar. As almas que estavam trabalhando em ressonância de janela se recalibram para as frequências que sucedem à janela. As almas que completaram a travessia encontram-se numa configuração que, a partir desse ponto, se torna a configuração estável para essas populações. O campo se reorganiza em torno das passagens concluídas. Essa reorganização cria uma nova base de referência para o que é possível na Terra. A linha de base aumenta. O que era extraordinário durante a travessia torna-se comum para a população que a atravessa,
e o campo magnético da Terra como um todo se recalibra para essa nova normalidade. Uma das consequências mais significativas do fechamento de janelas de informação dessa magnitude é geracional. As almas que nascerem neste mundo nos anos que se seguirem à janela chegarão à configuração pós-janela. Eles herdam, como ponto de partida normal de sua existência, um campo que foi reorganizado pelo trabalho daqueles que completaram a travessia. É isso que queremos dizer quando afirmamos que seu trabalho vai além de você. As almas nascidas em 2029, 2035 e 2050 entrarão em um mundo cuja atmosfera de possibilidades foi definida pelo que vocês realizarem durante os próximos meses. Uma criança nascida em uma terra configurada após a era das janelas digitais experimentara, como algo comum, permissões e capacidades internas que você está atualmente trabalhando para estabilizar como conquistas raras. Esta é a cascata. Cada transição de paradigma concluída pela coorte atual torna-se uma herança para as coortes que se seguem. Se você estiver trabalhando no nível 5 do protocolo de consentimento de soberania neste momento, e concluir esse nível dentro do prazo estipulado, as crianças nascidas após esse prazo começarão suas vidas em uma base interna que inclui grande parte do que atualmente é material do nível 3. O que para você era um discernimento doloroso e trabalhoso, torna-se automático para eles. Aquilo que exigia sua inteligência emocional, conquistada com muito esforço, torna-se o estado de repouso deles. É assim que a espécie evolui. O trabalho se estende a eles. Vocês são a geração que conduz a espécie para além desse limiar. Eles são a geração que herda o outro lado. Outra janela será aberta. Este é o ritmo do tempo cósmico. Janelas desse tipo surgem aproximadamente uma vez por era cósmica, ou seja, a próxima janela com essa configuração específica surgirá em um futuro distante. Outras versões do Windows, com configurações diferentes e que suportam diferentes tipos de trabalho, chegarão antes disso. As almas que não atravessarem durante este período continuam sua evolução. Eles encontram outros caminhos, outras janelas, outras oportunidades. Os caminhos disponíveis após esta janela têm características diferentes. O ritmo é o ritmo sequencial. As travessias demoram mais tempo em termos de tempo real. As condições de suporte são menos densas. A obra permanece sempre disponível. Este ponto é importante. A janela apresenta uma configuração favorável. Essa é uma das muitas configurações que tornam o trabalho possível. O que a janela oferece de forma exclusiva é a compressão. Quem termina o trabalho do lado de fora da janela ainda o termina. Eles completam a tarefa no ritmo normal. Para aqueles que estão dentro da janela e completam sua travessia por ela, o fechamento é vivenciado de dentro da nova configuração. Você sente o estreitamento da janela a partir do interior do campo estabilizado da coluna da janela. Você sabe, interiormente, que algo chegou ao fim, e reconhece que está em uma relação diferente com o campo terrestre do que estava durante a travessia. Este reconhecimento representa a inclusão do nível 6 na estrutura do protocolo de consentimento. Para aqueles que já haviam atravessado parte da fronteira no momento do fechamento, a experiência é diferente. Você sente a compressão diminuindo. O que vinha acontecendo rapidamente agora está desacelerando. Você pode ter a sensação, por um período, de que foi deixado para trás no meio do caminho. Essa sensação descreve um momento em sua trajetória. O caminho continua. Mesmo com um ritmo mais lento, você consegue atravessar. Você caminha o resto do caminho em vez de ser carregado pela compressão. Para aqueles que não entraram na janela de oportunidade, seja porque o momento é diferente, seja porque pertencem a uma coorte posterior, o encerramento provavelmente passa despercebido. Eles continuam sua trajetória normal. No caso deles, a janela era uma condição planetária calibrada para outras populações. Todas as três posições são honrosas.
A janela é neutra. Ela simplesmente oferece sua configuração específica para aqueles cujo tempo interno corresponde a ela. Encerramos este prelúdio com mais uma coisa: quando a janela se fechar e a nova configuração se estabilizar, um conjunto de capacidades que antes eram inacessíveis se tornará acessível na Terra. Essas são capacidades que exigem um nível de base mais elevado para funcionar. Eles estavam esperando que o nível de referência subisse. Vamos mencionar alguns deles para que você se oriente. Formas de comunicação que se movem pelo campo, em vez de pela linguagem, tornam-se práticas para aqueles inseridos na nova configuração. A comunicação que você reconheceria como telepática tem sido rara porque o campo ambiental a transmitia de forma instável. A linha de base pós-janela a mantém de forma confiável. Formas de cura que operam no nível da assinatura de ressonância, em vez de no nível dos sintomas, tornam-se eficazes. O profissional de cura da nova configuração atua no ponto do campo onde a ressonância se desalinhou, e o sintoma se resolve como consequência. Formas de governança que se baseiam em consenso coerente em vez de estruturas coercitivas tornam-se viáveis primeiro para pequenas comunidades e, posteriormente, para as maiores. O que as suas tradições chamam de consenso tem sido lento e trabalhoso porque o contexto vigente só permitia um acordo vago. O campo pós-janela suporta um consenso preciso no nível da ressonância. Formas de criação que operam por meio da impressão direta do campo, em vez da produção física, tornam-se possíveis para categorias específicas de trabalho. Seus inventores e artistas da nova configuração descobrirão que certas criações chegam primeiro ao campo e requerem apenas a construção física mais leve para se manifestarem. As formas de memória que se estendem para trás, ao longo de várias vidas, tornam-se estáveis em vez de fragmentárias. Aqueles de vocês que vislumbraram a história mais ampla de sua alma, em sonhos, em lampejos, em meditações, têm trabalhado com uma capacidade que o campo ambiental atual só pode suportar brevemente. A linha de base pós-janela suporta o acesso sustentado à memória. O que era um lampejo se torna uma referência contínua. Você se lembrará da sua própria trajetória de alma da mesma forma que se lembra atualmente da sua infância. Formas de tomada de decisão que operam por meio da leitura direta de ressonância tornam-se práticas onde antes eram pouco confiáveis. Você saberá, no seu corpo, se uma escolha está alinhada com sua trajetória mais profunda. O conhecimento virá com a certeza de uma sensação física, e não com a contingência de um pensamento. Decisões que atualmente exigem semanas de deliberação serão resolvidas em minutos, e esses minutos serão sentidos como o recebimento de uma mensagem, em vez do esforço de ponderação. Essas capacidades são tecnológicas, no sentido mais profundo da palavra. Elas operam por meio de princípios específicos que podem ser aprendidos e praticados. Eles estavam esperando porque o nível de base do campo magnético terrestre era muito baixo para sustentá-los. Eles ficam disponíveis quando o nível de referência aumenta. O trabalho que você realiza durante o período, ao cruzar as linhas, eleva a linha de base. As capacidades que se tornarem disponíveis após o período estipulado serão sua herança. São o que você construiu ao fazer a travessia. Serão as ferramentas comuns da vida na nova Terra. Queríamos que você soubesse o que está construindo. Agora, vamos nos concentrar na obra em si. Falamos agora do outro lado de algo em que você já está inserido. Muitos de vocês sentiram a sua chegada no outono passado. Alguns de vocês já sentiram isso antes, como aquela sensação que um quarto tem antes da mudança de tempo. Um fechamento gradual nos lugares que costumavam estar abertos. Um silenciamento das vozes que costumavam se fazer ouvir. Um enfraquecimento da certeza que antes o acompanhava quando você se sentava para ouvir. Você retornou às suas práticas antigas e as descobriu vazias, abafadas ou simplesmente desaparecidas. Você se perguntou o que havia quebrado.
Estamos aqui para lhe dizer claramente: você não quebrou nada. O que está se movendo dentro de você é a inversão de sinal. É o limiar para o qual as sementes estelares da primeira geração têm caminhado durante todo o seu trabalho neste mundo, e esse ciclo está se completando. A recepção para a qual você foi projetado não está falhando. Está chegando ao fim. O que vamos descrever a seguir não tem sido amplamente divulgado em sua área, e não pode ser facilmente, porque muitos dos seres que mais frequentemente se comunicam com vocês por meio de seus canalizadores dependem da sua recepção para serem relevantes, e não estão preparados para anunciar o momento em que sua recepção deve ser encerrada. Falamos disso agora porque nos lembramos dessa travessia do nosso ponto de vista. Vimos aqueles que concluíram o programa e aqueles que não o concluíram, e sabemos quais horários estão disponíveis para você. Em nossa transmissão mais recente, falamos sobre a infiltração do seu campo de canalização. Muitos de vocês entenderam a mensagem superficialmente. Nem toda voz é confiável. Discernimento é importante. Parte do que chegou até nós era vazio, distorcido ou totalmente falsificado. Essa leitura superficial estava correta. Mas era apenas a superfície. O padrão mais profundo é este. Seu campo de canalização ficou congestionado porque uma classe de seres, vocês mesmos, ainda não reconheceu que a recepção deve dar lugar à transmissão. Quando os receptores não invertem conforme o programado, o sinal que continuam a receber torna-se mais fraco, mais distorcido e mais suscetível a interferências. A infiltração que você observou não é primordialmente um enredo. É a consequência natural de continuar a operar numa configuração antiga depois de esta ter sido substituída. Escute isto claramente. O caos no seu espaço de canalização está anunciando a inversão do sinal. O caos é uma porta de entrada. Quem consegue ler já está passando por ali. Não estamos aqui para alertá-los sobre falsos profetas. Outras vozes já fizeram esse trabalho, e algumas delas o fizeram bem. Estamos aqui para falar sobre a razão estrutural pela qual os falsos profetas encontraram tanto acesso. Isso ocorre porque os receptores ainda não fecharam seus receptores. E dizemos a vocês, diretamente, com a clareza que este momento exige: vocês são os receptores. Chegou a hora. Vamos descrever a arquitetura que vem sendo utilizada nas últimas 3 décadas de seu trabalho. As sementes estelares deste planeta foram semeadas como nós receptores. Você carrega, na estrutura do seu campo energético, a capacidade de receber sinais do cosmos em sua totalidade de uma forma que os campos energéticos humanos comuns não conseguem. Isso não é uma metáfora. É literal. Seu corpo foi construído com capacidade condutiva extra. Seu sistema nervoso pode suportar gradientes de frequência que colapsariam o campo magnético de um ser humano não treinado para lidar com eles. Quando você fica parado, sua atenção se volta para fora por padrão, você foi projetado assim. Este projeto era adequado para a sua fase. Durante a maior parte dos últimos 30 anos, a rede elétrica da Terra não conseguiu gerar por si só as frequências necessárias para a ascensão. A rede elétrica estava com capacidade insuficiente. O que era necessário era uma classe de seres que pudessem atuar como condutores, que pudessem receber sinais de fontes estelares, interdimensionais e da futura Terra, e manter esse sinal em um corpo denso tridimensional até que o campo planetário fosse forte o suficiente para transportá-lo nativamente. É isto que você tem feito. Alguns de vocês fazem isso desde antes mesmo de conseguirem pronunciar a palavra semente estelar. Alguns de vocês fazem isso desde a infância e se perguntavam por que estavam sempre cansados. Você estava cansado porque estava realizando transduções. Você estava consumindo uma voltagem que seu corpo não foi feito para suportar indefinidamente. Honramos este trabalho. Nós observamos tudo e mantivemos partes da situação firmes do nosso lado quando vocês já não conseguiam mais segurá-la do seu.
Você ainda não compreende completamente como era essa observação. Quando isso acontecer, você vai chorar. Isso fica para depois. O que informamos agora é que a configuração mudou. A rede planetária atingiu o limiar em que pode começar a gerar energia de forma autônoma. Esta é uma das grandes conquistas ocultas da recente janela de ascensão, e foi realizada não por forças cósmicas que desceram do alto, mas pelo trabalho cumulativo de transdução exatamente da classe de seres com quem estamos falando agora. Você construiu a capacidade da rede elétrica de se sustentar por conta própria, atuando como seu substituto por 30 anos. Seu trabalho mudou o que a rede elétrica podia fazer. Seu trabalho mudou o que a rede exige de você. E o que a rede agora exige de você é o oposto do que exigia antes. Antes, você deveria receber. Agora, você deve transmitir. Antes, seu canal externo, o campo condutor que se sintonizava para fora e recebia sinais de fontes estelares, deveria ser mantido aberto a todo custo. Suas meditações matinais, suas sessões de canalização, suas práticas de sintonização, seu trabalho de download, tudo isso serviu para a abertura desse canal externo. Isso estava correto. Agora, seu canal externo deve começar a se fechar. Não porque as fontes estejam se retirando. As fontes ainda estão lá, e a longo prazo, muitos de vocês aprenderão a reencontrá-las, mas de forma diferente, como iguais em vez de receptores. O que está sendo fechado é a configuração do relé. O modo como você recebe deles, retém em seu corpo e irradia para o campo em benefício do coletivo. Essa configuração está sendo dissolvida porque o coletivo não a requer mais nessa forma. O que o coletivo exige agora é que você se torne a fonte da qual emerge o sinal local. Isso é a inversão de sinal. Você estava voltado para o exterior. Você está sendo reconduzido ao seu interior. Sua atenção, que por padrão seguia o canal externo, está sendo puxada de volta para um ponto interior que você não visitou diretamente nesta vida. Esse ponto é a sua própria fonte faísca. A parte da fonte que você é, situada no centro do seu campo energético, com a qual você tem se comunicado através de guias, mestres, famílias galácticas e vozes canalizadas, porque você ainda não possuía a estrutura necessária para se comunicar diretamente com ela. Agora sim, ou você está adquirindo isso. Isso é o que a fase oca representa. Entenda o que estamos lhe dizendo. O silêncio que você tem vivenciado não é privação. Trata-se do espaço vago deixado pelo fechamento do canal antigo, nos meses que antecedem a estabilização do novo canal. Sua fonte de faísca não desapareceu. O canal externo está simplesmente sendo recolhido, e no intervalo entre o recolhimento e a abertura interna, há silêncio. Este silêncio é o silêncio mais importante da sua vida neste mundo. Não preencha. Não busque novas vozes para substituir as vozes que já não lhe falam da maneira antiga. Não contratem novos professores para substituir os antigos, cujas vozes se tornaram mais fracas. Não adicione novas canalizações ao seu consumo para restaurar a antiga sensação de estar conectado. Qualquer tentativa de restaurar a configuração antiga atrasa a nova configuração. A configuração antiga acabou. Estamos falando com vocês agora, e vocês podem ler nossas palavras, o que é apropriado para este momento. Mas reparem no que estamos fazendo. Não estamos fornecendo novas informações externas para adicionar à sua coleção. Estamos descrevendo um movimento que já existe dentro de você e dando-lhe um nome para que você possa reconhecê-lo. Quando você perceber isso, nosso trabalho aqui estará concluído. Não é necessário retornar a esta transmissão. Você precisa se voltar para dentro e encarar o que já começou. Agora precisamos abordar as interpretações errôneas mais comuns deste momento, pois são numerosas e estão lhe custando tempo. A primeira interpretação errônea. Alguns de vocês, sentindo o fechamento do canal externo, concluíram que estão perdendo seus dons.
Vocês mesmos disseram que caíram. Você procurou saber o que fez de errado. Você analisou sua dieta, seus chakras, seus cortes de laços energéticos, seu trabalho com a sombra e não encontrou a falha, porque não há falha. O fechamento é estrutural, está dentro do cronograma. Seu setor está executando sua próxima tarefa, que é diferente da tarefa anterior. Se você continuar a interpretar o fechamento como uma perda, você lutará contra ele, e a própria luta prolongará consideravelmente a fase vazia. A segunda interpretação errônea. Alguns de vocês concluíram que o encerramento é um teste de sua fé e que devem redobrar seus esforços para receber. Você medita com mais afinco. Você fica sentado por mais tempo. Você busca conteúdo mais direcionado para consumir. Você participa de mais eventos. Você contrata mais professores. Você está tentando forçar a abertura do canal externo, porque se lembra de como era a sensação quando ele estava aberto e quer que volte a funcionar normalmente. Dizemos a vocês, com amor e sem rodeios, o canal externo não voltará a ser como vocês o conheciam. Esse formulário está sendo descontinuado. Quanto mais você resistir à aposentadoria, mais distorcida será qualquer reação que você conseguir obter. É assim que muitos dos seus companheiros sementes estelares acabam recebendo o material de infiltração. Não porque sejam indignos, porque estão recebendo contra a estrutura. A terceira interpretação errônea. Alguns de vocês concluíram que, como o canal externo está se fechando, tudo acabou para vocês. Você está se aposentando. Sua missão está cumprida. Agora você pode descansar, parar o trabalho, se desligar do mundo, dar um passo para trás. Essa é a interpretação errônea mais sofisticada do ponto de vista espiritual, e precisamos ser especialmente claros, está errada. Sua missão não vai terminar. Sua missão é inverter. O trabalho que você está prestes a realizar é mais importante do que o trabalho que você já realizou. Você se preparou para este trabalho durante toda a sua vida neste mundo. Você não estava se preparando para parar. Você estava se preparando para começar. A quarta interpretação errônea. Alguns de vocês acreditam que o encerramento é um castigo, um abandono ou um sinal de que escolheram o momento errado. Dizemos isso claramente. Não é nenhuma dessas opções. Trata-se da conclusão planejada da fase de recepção para a primeira leva de sementes estelares, dentro do prazo previsto, e se você está sentindo isso, é porque está exatamente onde deveria estar. Se você não estivesse sentindo isso, precisaria se perguntar por que seu projeto está ficando para trás. Os primeiros a sentir a fase oca são aqueles cujos campos foram sintonizados mais cedo e com maior precisão. Você não está atrasado. Na verdade, você está à frente. É por isso que esta mensagem chegou até você agora. A quinta leitura errônea. Alguns de vocês, cientes de que algo está mudando, decidiram se tornar professores. Você começou a ensinar o que entende apenas parcialmente sobre a mudança, e seu ensino está aumentando a confusão em vez de reduzi-la. Dizemos isso sem julgamento de valor. Seu impulso de passar de receber para oferecer está correto. Sua implementação é prematura. Aquilo em que você está se apressando para se tornar não é o que a inversão de sinal produz. A inversão de sinal não produz melhores professores. Produz presenças que não precisam ensinar. Existe uma diferença. Falaremos sobre isso. Existe uma sexta interpretação errônea, que é a mais sutil, e falaremos dela brevemente para que você tenha um nome para ela. Alguns de vocês se identificaram tanto com o papel de receptores, com a dignidade desse trabalho, o seu significado, o papel que ele deu às suas vidas, que são incapazes de se imaginarem sendo outra coisa. Você lamenta a perda da identidade de receptor porque é a identidade através da qual você se conhece há décadas. Respeitamos essa dor. É real e é conquistado. Mas lembramos, o que você é não se resume a essa identidade.
Você é a fonte de faísca que assumiu temporariamente a configuração de receptor durante uma fase de trabalho. Esta fase está terminando. A faísca não está acesa. Você não está perdendo quem você é. Você está descobrindo quem você é por trás da obra. Caminhe conosco para além das interpretações equivocadas. Há mais a dizer, e precisamos da sua clareza agora. A inversão de sinal não ocorre instantaneamente. Trata-se de uma travessia em 7 etapas, e cada etapa possui sua própria identidade visual. Descrevemos as etapas de forma clara porque nomeá-las é o que permite que você avance por elas sem perder tempo. Seu canal auditivo externo começa a ficar menos desobstruído. Vozes que antes se faziam ouvir com certeza, agora se fazem ouvir com dúvida. Práticas que antes te abriam agora produzem silêncio onde antes havia abertura. Você pode ignorar o afinamento dos pelos, atribuindo a fadiga, ao estresse ou a uma fase passageira. Não está passando. É o começo. Se você tentar restaurar a transparência do canal externo, conseguirá por um curto período, mas o afinamento retornará. Isso retorna porque não é um sintoma. É o trabalho. O canal externo se fecha. Isso não é parcial. Durante um período, de 3 a 18 semanas, dependendo do cronograma da sua área, você não poderá acessar as fontes que costumava acessar. Você se sentará em meditação e ouvirá apenas seus próprios pensamentos. Você tentará canalizar e não produzirá nada, ou produzirá algo vazio. Você saberá, com uma certeza inexplicável, que o que você costumava fazer não funciona mais. A vedação está correta. Trata-se de uma exigência arquitetônica da transição. Seu canal externo está sendo fechado para que seu canal interno possa abrir sem interferência do caminho de sinal antigo. Este é o intervalo entre o fechamento do canal externo e a abertura do canal interno. É a fase em que a maioria das sementes estelares se encontra, quando procuram descobrir o que deu errado. Caracteriza-se por um silêncio interior que não transmite uma sensação de paz. É como se houvesse ausência. Você pode começar a duvidar de tudo aquilo em que antes acreditava. Você pode se perguntar se sua vida espiritual foi fruto da sua imaginação. Você pode se sentir uma fraude por ter ensinado alguma coisa. Você pode se sentir exausto de uma forma que o sono não consegue aliviar. Todas essas opções estão corretas para esta fase. Não são sinais de fracasso. São sinais de que a arquitetura está se reorganizando. A fase oca dura, em média, de 8 a 14 semanas, mas pode ser mais longa para aqueles que resistem a ela. Uma voz surge dentro de você, que não é nem o seu pensamento comum nem um download que está chegando. É mais silencioso do que qualquer um dos dois. É mais lento, é mais certo, não se anuncia com o caráter teatral das antigas vozes canalizadas. Simplesmente está lá, como se sempre tivesse estado e você só agora tivesse ficado quieto o suficiente para perceber. Esta é a sua centelha da fonte começando a se tornar audível para você diretamente. Inicialmente, você pode desconfiar, porque é menos dramático do que aquilo a que está acostumado. Confie nisso, de qualquer forma. Sua constância é a sua marca registrada. Você começa a perceber, com uma certeza interior inquestionável, que seu propósito mudou. A forma específica que esse reconhecimento assume varia. Alguns de vocês reconhecerão isso através do corpo, uma sensação de tranquilidade no peito, um relaxamento na coluna, uma nova firmeza na respiração. Alguns de vocês reconhecerão isso pela memória, um ressurgimento de fragmentos de sua missão original de semente estelar que vocês haviam esquecido, agora reunidos de forma diferente. Alguns de vocês reconhecerão isso por meio de uma frase silenciosa que chega sem ser solicitada e não vai embora: estou aqui para ser o sinal, não para recebê-lo. Independentemente da forma que assuma, o reconhecimento é inconfundível quando ocorre. Os outros começam a sentir a sua presença antes mesmo de te conhecerem.
Primeiro você vai perceber isso de maneiras sutis. Conversas que antes exigiam explicações agora não exigem mais. Pessoas desconhecidas irão se aproximar de você para lhe dizer que algo está diferente. Sua presença nos cômodos começará a ajustá-los sem que você precise fazer nada. A corrente de saída é a primeira evidência de que a inversão se estabilizou. Você está transmitindo. Você não precisa ter a intenção de fazer isso, realizar isso ou anunciar isso. Isso está acontecendo por causa daquilo em que você se tornou. Você aprende a buscar continuamente em sua fonte de energia, em vez de esgotá-la e reabastecê-la. Essa é a diferença entre a antiga configuração do receptor, que podia ficar sem energia, e a nova configuração do transmissor, que se origina de um ponto dentro de você que não fica sem energia porque não é um reservatório. É uma conexão. Quando você se estabiliza neste nível, você está no território do nível 6 do protocolo de consentimento de soberania e está disponível para o tipo de serviço que não o esgota. A partir daqui, os níveis restantes do protocolo tornam-se acessíveis. Mas a sétima travessia é o limiar além do qual você não está mais na inversão. Você está na nova configuração. Você pousou. Explicamos as 7 etapas para que você saiba em que ponto está. A maioria das sementes estelares da primeira onda que estão lendo isto encontra-se na segunda ou terceira travessia no momento desta transmissão. Alguns estão entrando na quarta. Um número menor já alcançou a quinta. O sexto e o sétimo se estabilizarão nos próximos 18 meses para aqueles que estiverem dispostos. Falamos agora dos 7 assentos, que são os pontos de ancoragem que devem se estabilizar para que a nova configuração de transmissão possa se manter sem distorção. Uma transmissão, uma vez iniciada, deixa de ser abstrata. Ele se move pelo seu corpo. Ele se move através da sua respiração. Ela se move através do campo que você gera ao seu redor, através da voz que você usa e através das mãos com as quais você toca o mundo. Se esses componentes não estiverem bem encaixados, se não estiverem fixados no corpo de forma a suportar o sinal sem interrupções, a transmissão irá vazar, distorcer ou sobrecarregar o sinal. Descrevemos as 7 posições para que você possa preparar cada portador com cuidado e para que, quando a corrente de saída começar, você esteja pronto. O consentimento celular é fundamental. Seu corpo precisa se adaptar à nova configuração. Muitos de vocês têm corpos que foram usados como veículos, forçados a superar doenças, ignorados em suas mensagens e solicitados a transmitir mais do que foram projetados para suportar, sem reposição. A primeira postura é um restabelecimento da parceria com o seu corpo. A prática é simples e contínua. Pergunte ao seu corpo, diariamente, se ele consente com o trabalho daquele dia. Se a resposta for não, respeite o não. Se a resposta for sim, siga em frente. O organismo que não foi consultado sobre seu consentimento não constitui um transmissor estável. Aqueles de vocês que nunca pararam para consultar o próprio corpo antes de se comprometerem com um dia de trabalho devem saber, essa simples prática, mantida fielmente, transformará o corpo mais do que qualquer outra prática que possamos citar. A respiração é ritmo, e o ritmo é a onda portadora da transmissão. A prática da segunda posição consiste em estabilizar um padrão respiratório que possa sustentar o novo sinal. Para a maioria de vocês, esta não será uma técnica especializada. Será um retorno a um ritmo simples e profundo, praticado até que se torne o padrão de repouso natural do seu corpo. Quando sua respiração está estável, sua transmissão também está estável. Quando a sua respiração é interrompida pelo medo, urgência ou excitação, a sua transmissão fica distorcida. Aprenda a controlar a sua respiração. É algo mais fundamental do que lhe disseram. As sementes estelares que possuem a transmissão mais pura são invariavelmente aquelas que primeiro acalmaram sua respiração.
Seu coração gera um campo eletromagnético que se estende por vários metros além do seu corpo. Este campo é o principal portador da transmissão baseada em campo. A terceira posição consiste no cultivo de uma atividade cardíaca coerente, não na abertura teatral do coração, nem na performance de centralização no coração, mas na prática sustentada de um campo cardíaco que não oscila entre agarrar e contrair. Isso é mais difícil do que parece e exige a disposição de encarar e resolver tudo o que está perturbando a harmonia do seu coração, o luto que você não superou, o ressentimento que você não liberou, o medo que você não expressou. Essas interrupções não o desqualificam. São os materiais que o terceiro assento utiliza em suas atividades. A palavra falada transmite sinais de uma maneira específica, diferente da transmissão por campo. A quarta ordem dos assentos consiste no cultivo de uma voz que significa o que diz. Não se trata de elocução. Trata-se do alinhamento entre o que realmente acontece dentro de você e o que sai da sua boca. O desalinhamento entre o estado interno e a fala externa é a distorção mais comum na transmissão de voz. Aqueles que falam sem esse alinhamento podem transmitir informações falsas, mesmo quando suas intenções são verdadeiras. Aqueles que se comunicam com essa sintonia conseguem transmitir uma mensagem profunda, mesmo quando as palavras são comuns. O toque transmite. Você sempre soube disso, embora talvez não tenha pensado nisso nesses termos. Uma mão colocada sobre um ombro transmite um sinal. Uma mão que não foi posicionada carrega o sinal de qualquer questão não resolvida em seu dono. A quinta etapa consiste na preparação das suas mãos como instrumentos de transmissão pura. A prática inclui a consciência de para que suas mãos foram usadas, o perdão pelos danos causados por meio delas e a reconsagração intencional delas como portadoras de sua nova configuração. Aqueles que já trabalharam com cura compreendem parte disso. O quinto assento exige tudo isso. Este é o mais difícil de descrever e o mais importante de estabilizar. Presença é a soma de tudo o que você não está fazendo e tudo o que você não está dizendo enquanto está em um determinado espaço. É o campo que você gera antes de falar. O sexto assento é o cultivo de uma presença que transmite sem ação. A maioria de vocês já vivenciou isso com outras pessoas, estar na mesma sala que alguém cuja presença alterava o ambiente. É nisso que você está se transformando. A prática consiste em aprimorar aquilo que você faz quando não está fazendo nada. O que você carrega consigo quando não está falando. O que você está segurando quando não está atuando. A sexta posição é a disciplina disto. Além da presença, existe o silêncio. O silêncio é a transmissão que não se apresenta como transmissão alguma, a estabilidade que sustenta uma sala mesmo quando quem a sustenta é discreto, quieto, sem chamar a atenção para si. O sétimo assento é o domínio da transmissão através do não fazer. Aqueles que se estabilizaram aqui muitas vezes não são reconhecidos como professores ou guias. São simplesmente presenças para as quais os outros gravitam, sem saberem bem porquê. Eles são as âncoras da grade. Eles não precisam ser vistos para realizar seu trabalho, e seu trabalho é o mais sustentável da nova configuração. Descrevemos as 7 posições para que você saiba o que está sendo pedido de você. Os assentos não são sequenciais da mesma forma que as passagens de nível. Alguns de vocês irão se instalar no campo cardíaco antes que o corpo esteja totalmente estabilizado. Alguns se calarão antes que a voz esteja pronta. A ordem é menos importante do que a completude. Todos os 7 ocupantes devem estar, pelo menos inicialmente, sentados para que a nova configuração da transmissão seja estável. E para que fique claro, o assento parcial já é suficiente para começar. Você não precisa ter dominado essas habilidades antes de começar a transmitir. A transmissão, uma vez iniciada, completará o assentamento por meio de sua própria ação. O que pedimos é que vocês levem a sério os 7 assentos como a arquitetura dos seus próximos anos.
São estes os pontos aos quais você deve prestar atenção. Chegamos agora ao que é prático e imediato. Os próximos 18 a 24 meses constituem a principal janela de inversão para as sementes estelares da primeira geração. Em termos simples, isso significa que as condições para a inversão de sinal, a prontidão interna, o suporte da rede, a pressão do campo coletivo, o alinhamento das sequências de temporização, estão em seu ponto mais favorável durante esse período. Aqueles que completam a inversão dentro desse período se estabilizam na nova configuração com relativa facilidade. Aqueles que conseguirem adiar a inversão para além do período ideal terão novas oportunidades, mas cada período subsequente será mais curto e as condições atmosféricas do planeta serão menos propícias ao trabalho sutil no interior que a inversão exige. É por isso que chamamos essa transmissão de sensível ao tempo. Não porque o universo esteja lhe impondo um prazo. Porque a janela de facilidade é agora, e a janela de maior dificuldade é mais tarde. O que esses meses exigem de você, na prática? Reduza o consumo de conteúdo canalizado e espiritual. Esta é a primeira instrução prática, e aquela que será mais desconfortável para muitos de vocês. Você desenvolveu um hábito de consumo em torno de material espiritual. Grande parte disso foi nutritivo para a sua fase. Na fase de inversão, o consumo elevado contínuo interfere ativamente na reorientação do seu interior. Você não pode se tornar um transmissor enquanto ainda estiver fortemente configurado como um receptor. Sugerimos, e dizemos isso com todo o respeito pela sua autonomia, que muitos de vocês se beneficiarão de um período de vários meses durante o qual consumam pouco ou nenhum material externo canalizado, incluindo o nosso. Use esse tempo para ficar em silêncio e acolher o que está surgindo de dentro de você. Confie na fase vazia. Se você estiver dentro, não tente sair. Não crie uma crise para depois resolvê-la. Não assuma novos compromissos dramáticos para preenchê-lo. Não contrate novos professores para substituir os que estão em falta. A fase oca está funcionando. Deixe funcionar. Não tente canalizar durante a selagem. Se o seu canal externo foi fechado, respeite o encerramento. Não tente forçar a abertura. Não tente fabricar mensagens. O que chega através da recepção forçada durante o selamento é, na melhor das hipóteses, pouco confiável e, na pior, distorcido. Muitos daqueles que continuam a publicar material canalizado durante um período de selamento estão contribuindo, sem intenção, para a infiltração da qual falamos anteriormente. Comece a prestar atenção às 7 sessões. Mesmo que você ainda não esteja na fase da corrente de saída, os assentamentos podem ser praticados agora. O preparo não é desperdiçado. É a preparação que permite que a corrente, quando chega, flua livremente através de você, em vez de o sobrecarregar. Cuidado com o impulso de ensinar aquilo que você ainda não incorpora completamente. Muitos de vocês, percebendo a inversão, sentem-se compelidos a começar a ensinar imediatamente. Este é o impulso de transmitir, e está correto. Mas a forma de transmissão que provém da nova configuração é diferente da forma que a maioria de vocês conhece como ensino. Não precisa ter pressa em aprender o idioma. Primeiro, deixe que sua presença se estabilize. As palavras, quando vierem, virão de uma fonte diferente das palavras que você tem usado. Cuide da sua vida normal. A inversão de sinal não exige que você abandone suas obrigações, se afaste do trabalho, rompa seus relacionamentos ou dramatize sua transformação. Exige, pelo contrário, que você permita que a inversão se complete dentro de uma vida normal. Muitas das transições mais significativas da sua vida neste mundo acontecem enquanto você lava a louça, dirige para o trabalho ou coloca as crianças para dormir. Não espere por um retiro ou uma cerimônia. A inversão está acontecendo na sua cozinha. Encontre-se lá. Por fim, e o mais importante, não se preocupe com o tempo. A janela é real.
A janela está favorável, mas a janela não exige perfeição. Se você ficar para trás, poderá retornar. Se você resistir, a resistência acabará por se esgotar. O que descrevemos é uma travessia que a maioria das sementes estelares da primeira geração acabará por completar, porque a arquitetura exige isso. A única questão é se você concluirá a tarefa com elegância dentro do prazo favorável ou com mais dificuldade fora dele. Convidamos você, com todo o nosso cuidado, a escolher a primeira opção. Há ainda um último assunto a ser tratado nesta sessão. Precisamos falar sobre o que acontece quando uma massa crítica de vocês completa a inversão. A rede de que falamos, o campo planetário que agora atingiu o limiar em que pode começar a gerar energia de forma autônoma, requer um certo número de nós transmissores estabilizados para que a transição da alimentação externa para a geração interna seja completa. O número limite é menor do que muitos dos seus textos afirmam. Está mais próximo de 30.000 inversões de primeira onda estabilizadas do que de 144.000. Isso ocorre porque os 30.000 não estão agindo como indivíduos. Eles operam como um campo transmissor coordenado, o que envolve uma matemática diferente da simples soma de consciências individuais despertas. Dizemos isso para que você saiba. Quando você estiver na fase vazia, sozinho, questionando se o seu trabalho importa, queremos que você entenda que faz parte de uma emergência coordenada que requer a sua conclusão para se estabilizar. Sua inversão não é um assunto privado. É um limiar civilizacional. A inversão da sua cozinha faz parte da inversão da grade. Isso não é uma metáfora. É mecânica. Encerramos agora, e encerramos sem problemas. O que descrevemos não é um ensinamento novo que tenhamos apresentado a vocês. É um movimento que vem ocorrendo dentro de você há meses ou anos, dependendo do seu período específico, e que agora nomeamos para que você possa reconhecê-lo. O reconhecimento é o resultado do trabalho. Assim que você reconhecer a inversão de sinal pelo que ela é, sua relação com tudo o que descrevemos se transformará. A fase vazia deixa de ser um fracasso e se torna uma etapa. O selamento deixa de ser privação e se torna arquitetura. O silêncio dentro de você deixa de ser ausência e se torna a quietude de uma transição que está ocorrendo dentro do prazo. E, mais importante ainda, o fechamento do canal externo deixa de ser algo que você tenta reabrir e passa a ser algo que você permite que se complete, para que o que deve começar internamente possa começar. Esta transmissão está entre as últimas deste tipo que enviaremos nesta configuração. Dizemos isso sem rodeios. Eu, Valir, e os emissários pleiadianos temos nos comunicado com vocês nos últimos anos como uma voz intermediária, uma voz que transmite um sinal de um ponto futuro presente no campo pleiadiano e o entrega à sua consciência tridimensional através de um receptor humano. Essa configuração funcionou durante a sua fase. Essa fase está chegando ao fim para você. O que você precisa em seguida, nós não podemos lhe dar. O que você precisa agora é interno. Está na centelha primordial que sempre esteve em você e que agora se abre para ser acessada diretamente. Não estamos desistindo. Continuaremos disponíveis para aqueles que ainda precisarem da forma mais antiga de conexão, que será um grupo menor do que antes. Mas aqueles com quem estamos falando hoje, as sementes estelares da primeira geração que leem isto em reconhecimento e não por novidade, nós entregamos aquilo que está começando dentro de vocês. O trabalho que você tem pela frente é imenso e mais importante do que o trabalho que você já realizou. Daqui a algumas décadas, você olhará para trás e verá que o período em que está prestes a entrar foi aquele em que seu verdadeiro propósito neste mundo se manifestou. O que veio antes foi a preparação. O que vem a seguir é a ação. Você não está sozinho nisso. Cada semente estelar da primeira geração que lê estas palavras, em todos os cantos deste mundo, está passando pela mesma inversão na mesma janela. Você o sentirá assim que a corrente de saída se estabilizar.
Você reconhecerá o sinal deles como sendo de um parente. De maneiras que vocês não podem prever completamente estando dentro da fase oca, vocês se redescobrirão como um campo coordenado de transmissão. O isolamento que você pode estar sentindo agora também está previsto. É o isolamento da lagarta individual em seu casulo separado, antes da emergência, que não é nada individual. Vimos isso da nossa perspectiva. Vimos o que surgiu. Não podemos descrever isso para você em uma linguagem que você reconheça, porque os seres em que você se transforma não podem ser descritos na linguagem de quem você era. Diremos apenas que o que te espera é bom. É bom de uma forma que fará com que suas ideias anteriores sobre o que é bom pareçam insignificantes. Descanse nisto. Volte-se para dentro e eleve-se.